Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. O som estava bom, mexeram. Estou sem retorno aqui, tiraram o retorno. Capítulo 6. Deixa do jeito que estava. Capítulo 6, verso de número 5. Capítulo 6. Baixar um pouquinho, tá bom, tá ótimo aí. Capítulo 6, verso 5. Tá ótimo aí. Quem achou o texto pode dizer amém. Glória a Deus. Vamos ler, verso de número 5 em diante. Diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê que está oculto, e o teu pai que vê que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem crê nessa palavra pode dizer glória a Deus. Sente, meus irmãos, glorificando ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse momento de estarmos aqui na tua presença. Que nessa noite, Senhor, tu venha nos dar da tua graça, para que venhamos transmitir uma mensagem que vai ao encontro da mente e do coração da tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite sobre esse tema: a oração que Jesus ensinou. Repita comigo: a oração que Jesus ensinou. Glória a Deus. Meus irmãos, para iniciar o nosso sermão, eu quero iniciar com uma frase de uma meditação de um livro de Johnson. Seu livro é Renova-me, na página 38 e 39, que diz: necessito de oração e força para trabalhar, e é por isso que eu oro. A oração redireciona meus propósitos, minhas atitudes para o bem. É por isso que eu oro. Quando não enxergo nenhuma saída para escapar da rede do diabo, e quando ninguém é capaz de me ajudar, eu sei, Deus pode me ajudar. É por isso que eu oro. Orações alimentam dentro de mim bons propósitos e me encorajam a usar o meu tempo e a minha energia para o bem. É por isso que eu oro. E ele encerra dizendo: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que ora. Então nessa noite nós vamos trabalhar
a oração que Jesus ensinou. E nós entendemos, meus irmãos, que a oração, ela é na Bíblia uma ordem para nós. Se nós formos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Também nós observamos que a oração na Bíblia é uma ordem, mas também é um dever nosso de sempre orar. Efésios 6:18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus, pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiado pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Então, meus irmãos, nós somos convidados a viver uma vida de oração. Então nós entendemos que devemos orar sempre. Lucas capítulo 18, verso de número 1, Jesus disse: orai, orai. Ensinou os discípulos, mostrando que devia orar sempre e não desanimar. Então você que está aqui nessa noite, nós estamos sendo chamados para viver uma vida de oração. Nós estamos sendo chamados para orar sempre. E entender, meus irmãos, que a oração, ela é uma arma do cristão. Nós temos que entender que a oração, ela é uma arma poderosa que Deus forneceu para o cristão e para a igreja. A Bíblia diz em Esdras capítulo 8, verso 21 ao 23. A Bíblia diz que Esdras ficou com medo, Esdras ficou constrangido a de não pedir ajuda ao rei Artaxerxes, mas ele resolveu jejuar e orar ao Senhor para que o Senhor desse uma jornada feliz para ele. E o texto vai dizer no verso 23 que Deus ouviu a sua petição. Levanta a tua mão nessa noite. Eu quero nessa noite profetizar na tua vida que através da tua oração, que através do teu clamor, Deus vai responder aquilo que você está pedindo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus, ele nesse momento, ele está ensinando os discípulos a forma correta de orar. Jesus, ele está condenando o comportamento dos fariseus da época. Porque se você estudar o texto, ele se resume aqui em três coisas. Jesus, ele está condenando aqui, meus irmãos, a hipocrisia. Jesus está condenando aqui a ostentação. Jesus também está condenando a forma ridícula que eles estavam orando. Eles estavam orando de forma de hipocrisia. Então Jesus, ele está dando aqui um ensinamento para os discípulos. Em Lucas capítulo 11, nós vamos entender que foi os discípulos que chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Então nesse texto aqui, Jesus, ele está dando uma aula para nós. Ele está dando uma aula para os discípulos, ensinando a maneira correta de se orar. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós oramos, mas não estamos orando de maneira correta. Nós estamos orando, mas não estamos orando de maneira adequada. Mas nessa noite Jesus vai dar o padrão. Jesus nessa noite vai dar o modelo para nós orar de maneira certa, de maneira correta e de maneira eficaz, para que nós tenhamos sucesso na oração. Nessa noite vai ser um momento de aprendizado para a nossa vida. Em primeiro lugar, que Jesus está ensinando a oração. O primeiro ensinamento que Jesus dá, ele diz que a maneira correta de orar é no secreto com Deus. Repita comigo: a maneira correta de orar é no secreto com Deus. Olha que diz o verso de número 5 e o 6. Diz assim: quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens.
em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olhando aqui, você vai entender que Jesus, ele não está condenando a oração em público, mas Jesus está condenando o comportamento dos fariseus com as suas orações. Porque a oração que eles estavam fazendo não era uma oração para ser visto por Deus, mas era uma oração para ser visto pelos homens. Eles estavam orando de forma hipócrita. O que é essa palavra hipocrisia, meus irmãos? Significa, para você entender melhor, um ator. O ator, ele faz um papel que ele não é. O ator, ele faz uma peça de teatro que ele não é. E os fariseus estavam orando dessa forma, como atores, como profissionais da oração. E Jesus está condenando a hipocrisia deles. Eles não estavam orando para querer intimidade com Deus. Eles não estavam orando para conhecer mais a Deus. Não, a intenção deles era ser visto pelos homens. Para os homens olhar para ele e dizer assim: olha como ele ora, olha como aquela pessoa é uma pessoa de oração, olha como aquele ali é um homem piedoso. E eles estavam orando dessa forma, para aparecer, mas não estavam orando para conhecer a Deus. Eles não estavam orando para intimidade com Deus. Jesus está dizendo aqui, exibição vaidosa, religiosa. Se você acompanha hoje, tem pessoa na internet, ele pega, vai para um lugar separado e diz: eu estou aqui no monte de oração. Ei, irmão, esse aí já está recebendo o galardão dele. Quem ora, ele não precisa ficar aparecendo para ninguém. Quem ora, ele entra no quarto em secreto com Deus, e o seu pai em secreto está vendo você orando e lhe recompensará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, a maneira correta de orar não é com foco em si mesmo, mas é com foco em Deus. Eu vou orar para querer mais de Deus. Eu vou orar porque eu gosto de buscar a Deus. Eu vou orar não é para parecer que eu oro porque eu amo estar na presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, eles estavam orando para aparecer. Eles queriam aplauso dos homens. E hoje eu vejo muita pessoa que ora, aí está no monte e bota ao vivo. Ele está no monte e está orando. E muitas das vezes a pessoa que está no quarto, ela é condenada. E muitas das vezes, meus irmãos, nós aprendemos que a oração que Jesus ensinou é no quarto, é no secreto, é lá de joelho, é lá na intimidade com Deus. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O homem não está vendo, mas Ele está vendo. E Jesus disse assim: esses homens aí já receberam o galardão deles, mas vocês não. Entra no quarto de vocês, porque eu vou estar vendo e eu vou recompensar a oração de vocês. Levanta a tua mão nessa noite. Nessa noite tu vai aprender, meus irmãos, aprender a ter a importância, o poder que há na oração no secreto. Quando você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, você vai ver que isso é poderoso. Quando tu derramar tuas lágrimas no secreto, irmãos, isso é poderoso. Jesus, meus irmãos, Ele está condenando aqui a motivação. Ele não está dizendo que não pode orar no público, mas Ele está condenando a intenção que estava no coração deles. Ele diz: olha, não seja, repita comigo, não seja como os hipócritas. Não ore por orar. Não ore
por mera hipocrisia. Não, ore para ter intimidade com Deus. Meus irmãos, eu entendi na Bíblia que ter um horário para orar é bíblico e é bom. Repita comigo: ter um horário para orar é bíblico e é bom. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Salmo 55, verso 17. De manhã, ao meio-dia, de noite, eu choro e me queixo e ele me ouve. Daniel capítulo 6, 10b. Daniel abriu as janelas, ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Atos capítulo 3, verso 1. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eu aprendi, meus irmãos, que a oração em particular é o treinamento para a oração em público. A oração particular vai te treinar para um grande agir de Deus em público. É no particular que Deus quer a sua igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nessa noite, Ele quer um particular comigo. Ele quer um particular com você. Ele quer que você separe um local. Ele quer que você separe um horário. Ele quer que você entre no teu quarto e fale com Ele em secreto. E eu quero já profetizar na tua vida nessa noite. Quando você orar no teu quarto, eu quero dizer que Deus está vendo e Ele vai recompensar a tua oração. Levanta a tua mão nessa noite. Deus já está começando a agir na tua vida, irmão. Porque já tem pessoas que estão recebendo essa palavra para a sua vida. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em segundo lugar, a oração não é no muito falar. Repito comigo: a oração não é no muito falar. Acompanhe comigo, verso de número 7, verso 8. E orando, não usei de vã repetição, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está condenando aqui mais um comportamento. Sabe por quê? Porque eles queriam impressionar Deus orando muito. Eles queriam orar muito, porém de forma repetitiva. E para impressionar Deus, eles queriam chamar a atenção de Deus orando muito. E outra, orando bonito. Eles oravam de forma formalizada. Eles oravam, meus irmãos, de forma mecânica. Já sabia o que ia orar. E eles queriam impressionar Deus. Eles queriam impressionar o povo. E alguém olhava para eles e dizia assim: olha como aquele ora. Olha como aquela irmã ora. Veja, ela ora muito. Mas Jesus está condenando esse comportamento aqui. Eles queriam impressionar Deus por muito falar. Eles queriam impressionar Deus repetindo a mesma oração. E essa oração aqui é uma oração pagã. A prova é que era uma oração pagã, que quando Elias estava no Monte Carmelo, a Bíblia diz que os profetas, eles começaram a orar. Eles passaram da manhã até meio-dia, importunando o Deus deles, achando que eles seriam ouvidos. Aí Jesus, ele chega para os discípulos: não seja como os gentios, que eles querem aparecer como oram bonito, oram muito tempo. Não, vocês acham que Deus só vai nos ouvir se orar muito? Não, ele diz no verso 8: não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes. Jesus não está condenando a repetição.
Jesus não condenou, sabe por quê? Porque ele mesmo fez oração repetitiva. Mas Jesus está condenando aqui a forma de impressionar. Era oração formalizada, eles oravam bonito, mas era um vazio, não tinha sinceridade no coração. Eles queriam impressionar quem estava ouvindo, mas eles não queriam sinceridade com Deus. Eles não estavam sendo sinceros diante de Deus. Orava bonito, falava bonito, orava muito, mas o coração dele estava longe de Deus. Eles não queriam saber de Deus, mas eles queriam impressionar quem estava ouvindo eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, a oração que Jesus ensinou não é muito falar. A prova é que a oração de Elias no Monte Carmelo, dizem que durou 23 segundos. A Bíblia diz que Elias vai no Carmelo, os profetas de Baal passam de manhã até meio-dia, mas quando Elias chega, ele chega no Monte Carmelo e ora 23 segundos e só diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra para esse povo que só tu és Deus. A Bíblia diz que o fogo caiu do céu e lambeu aquele altar que estava cheio de água. Meus irmãos, levanta a tua mão, deixa eu dizer uma coisa. Quem sabe você está aqui, quem sabe você está aqui e diz: eu oro pouco, eu não sei falar. Mas essa oração que Jesus, Ele está te ouvindo, irmão. Não te impressiona com pregadores, oradores, atores, que muitas das vezes eles só querem aparecer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não é no muito falar não, porque a Bíblia diz que antes de você pedir, Ele já sabe o que você está pedindo. Você nessa noite vai sair alinhado. Não é no muito orar, mas é orar com sinceridade de coração. Você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei orar, eu não sei muito falar, mas o meu coração quer saber mais de Ti. A minha alma está sedenta de Ti, a minha alma tem sinceridade. Eu quero ter mais a Tua intimidade, Senhor. Deus não é influenciado pela quantidade de palavras. Repita comigo: Deus não é influenciado pela quantidade de palavras, mas a qualidade de coração. Deus quer um coração sincero diante dele. Deus, Ele não aceita, irmãos, aquela oração que muitas das vezes a gente quer aparecer. Deus não aceita aquela oração vazia. Não, Deus aceita aquela oração sincera diante dEle. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite que Deus já sabe o que você precisa, irmão. Nessa noite você vai orar do teu jeito, da tua maneira, do jeito que você sabe, mas você tem sinceridade. Você tem sinceridade no teu coração de querer mais de Deus na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em terceiro lugar, a oração é com reverência. Repita comigo: a oração é com reverência. Presta bem atenção. O modelo de oração está aqui. Verso de número 9 ao verso de número 13. Muitas das vezes tem pessoas que ele só sabe orar o Pai Nosso. Mas ele tem que entender uma coisa: que Jesus, ele não escreveu o Pai Nosso para ser uma oração mecanizada. Não é. Não pense que você chega no teu quarto e ora o Pai Nosso, já está bom. Não, o Pai Nosso é um padrão. Pastor, não pode orar o Pai Nosso? Pode. Mas o Pai Nosso é um padrão, é um modelo de oração que Jesus deu. Se você observar, tem
petição. Tem 3 formas de orar aqui, que é direcionada para Deus. E também tem 3 que é direcionada para as nossas necessidades. Se você observar, presta bem atenção. O texto diz assim, portanto, orareis assim. Olha, presta atenção. Pai nosso que estás no céu. Primeira coisa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra quanto no céu. Aí o verso de número 11, agora é as nossas necessidades. Olha o que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para todo sempre. Amém. Presta atenção aqui. Na oração, irmãos, você não pode chegar com Deus se ajoelhando e dizer: Senhor, me dá isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero que tu faça isso. Deus não é garçom. Tem muita gente que pensa que Deus é garçom. Repita comigo: Deus não é garçom. Deus é Senhor. Deus é poderoso. Deus é santo. Na oração não tem que prevalecer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Tem gente que diz: Senhor, eu quero. Não é assim que ora. Não é assim um padrão que Jesus ensinou. O padrão de Deus é assim, meus irmãos. Você tem que chegar com Deus e dizer: Senhor, tu és poderoso. Senhor, tu és o meu Pai. Senhor, tu és santo. Senhor, que a tua vontade ela prevaleça na minha vida, que a minha vontade ela não prevaleça. Você sabe por que muitas das vezes Deus não faz o que a gente quer? Porque a gente vai quebrar a cara. Deus não faz o que queremos muitas das vezes porque nós vamos fazer coisas que não agradam a Ele. Quando chega lá na frente a gente quebra a cara e Deus não dá. Por isso que nós temos que aprender o modelo da oração. Você tem que aprender a chegar diante de Deus. Você tem que aprender a chegar com reverência. Você tem que aprender a chegar de forma prostrada, com humilhação diante de Deus. Você não pode chegar de nariz empinado. Você não pode chegar de peito tufado diante de Deus, não. Você tem que chegar com reverência. Bora dessa noite, levanta a tua mão e diga assim: Senhor, Pai nosso, diga, Pai nosso. Vai dizendo: santificado seja o teu nome. Senhor, que prevaleça a tua vontade na terra como no céu. Aí depois que você reverencia, que você adora o nome dele, aí entra a nossa necessidade. Diz assim, verso de número 12: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a nossa necessidade, meus irmãos. Interessante que essa oração ela ocupa em 3 necessidades essenciais do ser humano, que é o pão para o sustento material. Em segundo lugar, o perdão, que desse modo passado ante aos olhos de Deus e da graça perdoadora do Pai. E em terceiro, ele pede ajuda, colocando assim o seu futuro nas mãos de Deus. Essa oração, ela pede 3 coisas. Ela pede que o passado
o presente e o futuro esteja nas mãos de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós vamos orar, entendendo essa prioridade de primeiro adorar, reverenciar, se humilhar diante de Deus, as demais coisas elas vão se encaixando tudo no mesmo lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então agora, você tem que entender que a vontade de Deus ela tem que sempre prevalecer nas nossas orações. Repita comigo, a vontade de Deus ela tem sempre que prevalecer nas nossas orações. Em terceiro lugar, em quarto lugar, eu encerro que Jesus ensinou que a nossa oração ela deve ser sem mágoa no coração. Repita comigo, a nossa oração ela deve ser sem mágoa no coração. Olha o que o texto vai dizer, verso 14 e o 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então quando for orar, irmãos, você não pode chegar diante de Deus com teu coração cheio de mágoa pelo teu irmão. Você não pode chegar orando diante de Deus com teu coração cheio de rancor, com desejo de vingança pelo teu próximo. Isso se torna um bloqueio na oração. Você não pode chegar diante de Deus, dizer: Senhor, me perdoa, mas se você não perdoou o teu próximo. É fácil a gente pedir perdão para Deus, mas o difícil é nós perdoarmos o nosso próximo. Sabe por quê, irmãos? Esse rancor, essa raiva que está dentro do nosso coração, ela é uma barreira, ela é um obstáculo para Deus ouvir a nossa oração. Enquanto você não perdoar, enquanto você não liberar perdão, a sua oração ela não é ouvida, a sua oração ela não é respondida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós temos que entender uma coisa, que a oração abre a porta do céu para nos ouvir. Repita comigo, o perdão abre a porta do céu para te ouvir. Meus irmãos, eu quero dizer nessa noite, se nós somos um cristão que recebemos o perdão de Deus, somos nova criatura, nós devemos ter essa marca de não guardar mágoa de ninguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A atitude de perdoar é uma marca que nós fomos regenerados por Deus. Eu quero agora falar com você. Você sabe por que a tua oração não está subindo ao céu? Você sabe por que ainda não desceu resposta do céu para você? Você sabe por quê? Porque às vezes teu coração está cheio de mágoa, o teu coração está cheio de rancor, o teu coração está cheio de desejo de vingança. Mas nessa noite vai ser tirado em nome de Jesus. Levanta a tua mão nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é noite de liberar perdão, irmão. Hoje é noite de você liberar perdão. Pastor, eu não estou bem com fulano, eu vou liberar perdão. Eu não estou bem, eu vou liberar perdão. Ei, irmão, Deus vai tirar esse rancor do teu coração. Deus vai tirar essa raiva dentro do teu coração. Deus vai tirar esse ódio do teu coração. As portas do céu vai se abrir sobre a tua vida. Quem crê nessa noite, diga glória a Deus. Eu profetizo o céu te ouvindo nessa noite.
Eu profetizo o céu se abrindo para a tua vida nessa noite. Quem está crendo? Quem está crendo, irmão? Quem está crendo nessa palavra? Quem está crendo nessa palavra? Quem quer que Deus te ouça nessa noite? Levante a mão. Hoje você tem que acabar com esse negócio. Eu não esqueço o que ele fez. Eu não esqueço o que ela fez. Eu não vou perdoar. Eu nunca vou perdoar. Meus irmãos, se você quer que Deus lhe ouça, você vai ter que liberar perdão nessa noite. Bota a mão no teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. Eu não sei como é que está teu coração nessa noite, mas Deus sabe. Eu quero dizer para pessoas aqui, quem sabe o céu está fechado para você, mas nessa noite o céu vai se abrir sobre a tua vida, porque você vai liberar perdão. Essa palavra está dizendo assim: se eu não libero o perdão, Deus também não libera o perdão dele para você. Então eu libero o perdão para Deus liberar o perdão também para mim. Então, meus irmãos, presta atenção aqui. O perdão de Deus e o perdão do próximo, eles estão ligados. Eles são inseparáveis. Eu não posso separar. Eu não quero só pedir o perdão de Deus e não querer perdoar o meu próximo. Nessa noite, Deus está agindo em corações aqui. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem quer receber o perdão de Deus na sua vida, levanta a tua mão assim. Então hoje é noite de perdão. O céu vai se abrir sobre vidas aqui nessa noite. Hoje nós estamos aprendendo como orar. E nessa noite Deus já está respondendo orações aqui. Sabe por quê? Porque está vendo corações aqui arrependidos. Eu estou vendo corações aqui sinceros diante de Deus. E Deus vai responder, meus irmãos. Deus vai responder para você nessa noite o que você está pedindo. Levanta a tua mão assim, meus irmãos. Hoje é noite, Deus vai limpar o teu coração. Prepara o louvor. Deus vai limpar o teu coração nessa noite. Deus está tirando o rancor do teu coração. Sai todo o rancor do teu coração. Sai toda a raiva do teu coração. Sai todo o ódio agora do teu coração. Sai agora em nome de Jesus. Tu vai ser vencedor, irmão. Tu vai ser vencedor, porque o céu está se abrindo nessa noite para te ouvir. Olha o que diz o Salmo 66, verso 18. Mas se eu tivesse guardado mau pensamento no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Eu tenho que tirar nessa noite, meus irmãos. Eu quero que você seja sincero diante de Deus nessa noite. Bote a mão no teu coração, seja sincero e diga: Senhor, eu perdoo o mal que me fizeram. Vai dizendo. Diga: eu perdoo o mal que essa pessoa me fez. Eu tiro esse ódio do meu coração. Tem pessoas que não estão prosperando porque está cheio de ódio, mas nessa noite vai sair em nome de Jesus. Pastor, não sei orar muito. É no pouquinho mesmo que tu sabe. Eu quero orar por pessoas aqui. Venha. Você vai ceiar com teu coração limpo. Você vai ceiar com teu coração em paz com Deus. Quem quer nessa noite? Venha, irmão. Eu quero orar com você aqui nessa noite. O Senhor vai tirar todo o ódio do teu coração, toda a raiva. O Senhor vai abrir o céu sobre a tua vida nessa noite. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém nesse momento, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero que você ore agora. Não ore para aparecer. Não ore para receber aplausos. Agora se conecta com Deus. Ora para ter relacionamento.
Eu quero ter um relacionamento com Deus. Entra no teu quarto, entra no teu íntimo agora. É no íntimo com Deus. É no íntimo com Deus. Deus está nessa noite abrindo o céu sobre a tua vida. Começa a orar, irmão. Começa a clamar. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que ora. Eu quero chamar a igreja nesse momento para orar. Eu quero chamar você para orar nesse momento. Começa a orar, meus irmãos. Ora nesse momento. Ora. Diga: Jesus vai tirando. Jesus